A gente pressionou alto. Qual que foi a alternativa do Bahia para sair da nossa marcação? Porque a marcação estava ótima. Né? E não adianta querer alguém mudar a minha opinião, porque a marcação estava encaixada ótimo. O Bahia não conseguiu jogar. O Bahia começou a alongar a bola. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Vamos ver aí o que o técnico aí, Cláudio Tecati, aí falou do jogo entre Bahia e Juventude. Eu já vou adiantando a vocês aqui, aparentemente esse cidadão não viu o mesmo jogo que a gente viu não, mas vamos analisar o que ele falou aí sobre o confronto, sobre o Bahia, e depois a gente traz aqui a nossa opinião. Valeu! Esquema hoje para esse confronto, foram utilizados 3 zagueiros, né, alas, como você já usou em outras equipes, mas novamente o Juventude sofre gols, perde mais uma partida, Tecati, produziu também pouco ofensivamente. O que deu errado nesse planejamento e qual era a ideia hoje? Boa noite. Olha, boa noite. Primeiro, claro que o sentimento de tristeza e de dívida com o torcedor e com o clube ele é grande, né? A gente sabe da responsabilidade, sabe do compromisso que a gente tem, e quando as derrotas elas vêm e começa a ficar pesado, é óbvio, o sentimento ele pesa. Agora, como eu já citei em entrevistas anteriores, né, da nossa parte a gente tem a postura firme, sabe enfrentar esses momentos, sabe sair dessa posição de inatividade e temos que reagir. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é mobilizar, tem que falar disso para os atletas. A gente sente assim que tem atletas que estão sentindo mais a fase, o momento. Isso aconteceu também em outros momentos e isso que a gente tem que mudar esse viés. Então qual que foi o viés do tema da nossa conversa? Que era retomar, jogar, produzir, né, marcar bem o Bahia. O Bahia a gente sabe que primeiro assim, qual que é o idealizou o sistema? O sistema a gente idealizou, porque o Bahia faz uma linha de 5 pela frente da linha de 4 dele, e a gente tinha que atacar a última linha. A última linha, então, era Marcelo e Reginaldo, um de cada lado, abrir uma linha de 3. E ao mesmo tempo que essa linha de 3 ali com o Natan, que o Natan é volante e zagueiro, então vinha treinando mais de volante. Então, nem sempre o Natan estava como zagueiro, era um viés, os 2 zagueiros estavam aqui, porque o Natan tinha, em alguns momentos, a obrigação de sair para a perseguição do Everton Ribeiro. Em alguns momentos, vinha nas trocas e ele encaixava por dentro, tirando meio espaço, e aí o Hudson pegava. Então, tinha uma rotatividade ali. Se a gente pegar os movimentos iniciais de pressão alta, nós fomos bem, né? Nós fomos bem. Então, a marcação, pressionamos alto, coisa que nós não estávamos fazendo, né? E a gente demorou de novo assim, com a bola, em fazer o jogo fluir a nosso favor. Nós só fomos acontecer isso depois que sofreu o gol. Então, poderia ter feito isso antes, o que fizemos anteriormente. Agora, a pressão, o que a gente sabia que o Bahia fazia em cima do Juventude é o que? Essa pressão inicial, que é muito forte. A gente suportou, né? E aí eu te pergunto, se o gol talhar essa bola entra, a estratégia, o esquema, ela estava bem definida, ela estava bem encaixada. E aí são as coisas do futebol, né? As coisas que se concordam. É engraçado, né? Ele anulou a chance escancarada que o Bahia teve no início do jogo, com 3, 4 minutos ali, aonde o Ia José dá uma cabeçada, o goleiro Gustavo faz uma grande defesa, e o Eric Puga solto, sozinho, sem ninguém marcando ele, sem goleiro, jogou a bola por cima do gol. Se o Bahia faz aquele gol, será que estava tão bem organizada a sua defesa? E se o Bahia faz aquele gol ali, seu esquema estava certo, né? Seu esquema de defesa estava bem postado? Eu acho que você viu uma outra partida aí de início de jogo aí, que o Bahia foi absoluto no início da partida. Teve o lance do Juventude? Teve sim, mas que o Bahia teve muita chance de abrir para cá no início do jogo, teve. Conspiram contra, né? Então as negatividades às vezes que surgem na cabeça de um e de outro, que atrapalha também, né? Cria um ambiente às vezes estável. Então isso que nós temos que mudar o viés. Pensamento positivo. Então uma bola daquela de novo é uma dó. A mesma coisa citar o Red Bull. A bola do próprio Mandaca lá, era 1-0 para nós. 1-0 aqui, você muda, joga uma responsabilidade para cima do Bahia, e o Bahia é obrigado a ter que mudar a postura, e aí vai o desespero, já tinha uma cobrança, então quando ele faz 1-0, né, é óbvio, recuar um pouquinho mais, mas a gente passou até a jogar mais. Segundo tempo até a gente melhorou com o Lucas aqui, e até no momento que a gente estava em crescimento, aí sofremos o segundo gol. E isso foi um prejuízo, mais uma vez, sofreu o segundo gol, inclusive no momento que a gente estava em crescimento. Foi como São Paulo, nós tínhamos crescido no jogo no segundo tempo. E aí você sofreu o gol, cria um impacto negativo. Aí vem, quando você sofre o segundo gol, vem à tona todo o peso, né, dos jogos anteriores, os resultados, e aí sobrecarrega alguns atletas, né? Então, eu no meu viés daquilo que a gente idealizou, planejou, taticamente, nós tivemos
né, aquilo que idealizamos, ela funcionou grande parte. Agora, tem que partir também em algum momento, quem está no setor, fazer o jogo fluir. Isso aí depende, tudo para funcionar, cada atleta fazer e executar dentro do seu setor bem. E aí que entra o que eu estou dizendo, a ansiedade. Às vezes, esse momento que a gente está pressionado, alguns caindo nesse fator, deixando de jogar, porque a bola, literalmente, para alguns, ela está pipocando mais no pé, ela está fugindo, né? Então, vamos dar um exemplo assim, um Lucas que estreou hoje, ele assumiu grande parte do jogo, principalmente no segundo tempo, que é a bola, vem para jogar. Então, nós precisamos de mais jogadores que façam isso, para dividir essas responsabilidades. Então, é nesse sentido que é a minha colocação inicial. Essas mudanças, né, toda hora ficar mudando, tem claro que hoje tinham jogadores suspensos, né? Isso também entra naquilo que você fala, tem a ver também com posicionamento errado, principalmente defensivo? Não, de maneira alguma, né? Ali é uma cobertura, e se a gente analisar assim, quando você está com 3 volantes, como nós fizemos lá, o Hudson com o Kaique e Jadson contra o Cruzeiro, também tem essa diversificação de proteção de corredores, quem é que protege a cobertura de lateral, quem é que protege o encaixe entre o zagueiro. Então, assim, a mudança de sistema, ela não é radical. E se você analisar os jogos anteriores, a gente procura, na construção, sempre abrir uma linha de 3. Só que, diferentemente hoje de ter o terceiro jogador fixo ali, que era o Natan, nos jogos anteriores, com quem a gente fazia? O primeiro jogo em casa a gente fazia com o Hudson e ora Kaique, ora Jadson, no jogo contra o Sport. Eles que vinham para construir perto do zagueiro e fazer essa saída de 3. Se você pegar hoje, então tinha um cara fixo. Os jogos anteriores, como foi com o São Paulo, a gente também tinha essa estratégia. Ora Kaique, ora Jadson. Era uma alternância entre eles dessa construção a 3, e os laterais alternavam, ora um na profundidade, mais na amplitude, vice-versa, do lado ao contrário, porque é o modelo de jogo nosso, né? Quando você não tem os beiradas para dar essa amplitude, né? E aí o adversário, como ele marca, igual o Bahia fazia, olha, se jogava para trás é uma linha de 4, uma linha de 5, então como que eu ocupo esse espaço? Eu não posso ficar com os laterais para vir construir baixo, senão eu vou ter 6 jogadores para construir, certo? E o adversário bem postadinho lá, não, então eu tenho que empurrar mais gente na linha dele também, jogar no entrelinhas. Então, o que faltou em alguns momentos, abastecer mais os jogadores que estão flutuando. Esse passe entre linhas, o passe de corredor, até disse isso. Não adianta o Reginaldo ficar aberto lá e o Hermes aqui e não abastecer eles. Vou te dar exemplo. O Bahia no início do jogo, a gente pressionou alto. Qual que foi a alternativa do Bahia para sair da nossa marcação? Porque a marcação estava ótima. E não adianta querer alguém mudar a minha opinião, porque a marcação estava encaixada ótimo. O Bahia não conseguiu jogar. O Bahia começou a alongar a bola nos pontas. Colocou bola nos pontas para correr em cima dos nossos laterais. E foram os escapes que o Bahia teve no início do jogo, as tentativas de jogada. E claro que em algum momento prevalece a qualidade individual, como foi do lado direito aqui em cima do Natan, que entrou na cobertura, como foi no segundo tempo. E aí, nesse momento, a individualidade e a qualidade prevalece. Você falou, né, de alguns jogadores. Galera, essa é a primeira vez, seu Tecate. Galera, essa é a primeira vez aqui que eu trago um técnico que, na minha opinião, viu um jogo totalmente diferente do que foi, né? Ele viu um jogo aí totalmente aí disturbado aí do que foi a realidade. Porque, com todo respeito à Juventude, a Juventude hoje não jogou bola contra o Bahia. O Bahia não deixou a Juventude jogar bola contra o Bahia. Até a bola que bateu na trave foi um lançamento do goleiro, onde o Gabriel Xavier acabou falhando ali no mano a mano. E aí ocasionou aquela bola na trave desviada. O Juventude ele não conseguiu dar um chute no gol do Bahia. Não conseguiu dar um chute. O Marcos Felipe, o Ronaldo, se quiser usar a mesma roupa no jogo de terça, pode usar. Porque o Ronaldo não se sujou. Se você jogar o tempo todo sofrendo, faz parte do esquema de jogo, é complicado você ter um esquema de jogo desse. Porque o Bahia, o tempo todo criando, o tempo todo soberano. Ele disse que Bahia joga 4-5-1 e ele teve que botar 2 pontas, só que a bola não chegava nos pontas. Isso é óbvio, porque o Bahia dominou o meio campo. Para a bola chegar nos pontas, seu meio campo tem que ter espaço. Você tem que ganhar o meio campo adversário. Até quando o Bahia deixou o Juventude com a bola, o Juventude não soube se fazer, porque o Bahia neutralizou o meio campo do Juventude. Né? Ele falou que o Bahia começou, ele já iniciou errado aí, dizendo que o Bahia é um time que vai pro abafa ali nos primeiros 15 minutos. Quem assiste o Bahia sabe que o Bahia propõe a posse de bola o tempo todo contra o adversário. Né? Algumas vezes ele até abaixa as linhas ali quando está vencendo, ou quando está ali no final do primeiro tempo.
que ele dá aquela baixada de linhas para deixar o adversário um pouquinho com a bola, mas é o tempo todo o Bahia tendo posse de bola. O Bahia vence de posse de bola contra acho que quase todos os adversários. O Bahia vence em posse de bola. O Bahia está sempre trabalhando a bola com seus meio-campo. O melhor jogador do Bahia hoje foi dois caras jogando no meio, Jean Lucas e o Everton Ribeiro. Os caras comeu a bola, o Everton Ribeiro destruiu o meio-campo do Juventude. E ele vem dizer que o Bahia não jogou nada ali no início do jogo, que só veio jogar depois do gol. E que depois do gol, na verdade, eles também foram superior. E aí depois veio o segundo gol que eles sofreram. Então, o Tecate, ele falou uma coisa que eu acho que até o torcedor do Juventude não enxergou o que ele falou. Eu sei que a cabeça dele tá em prêmio, eu sei que a corda tá no pescoço dele aí, mas eu acho que um pouquinho de humildade, um pouquinho de realismo, acho que a torcida poderia até entender, sabe? Acho que se ele chegasse aí e falasse que ele tentou fazer o esquema dele, mas que ele se encontrou com a equipe qualificada, onde tem bons jogadores, e não conseguiu propor o jogo dele, acho que a torcida até entenderia mais. Mas ele falar que a gente só ganhou porque tem jogadores com mais qualidades individuais, aí é menosprezar aí o conjunto do time do Bahia e o esquema do time do Bahia. O Bahia é uma equipe tão bem treinada, até quando perde, o Bahia costuma jogar bem. Mas é isso aí, galera. Já vai deixando o like, seguindo o canal, deixa aqui nos comentários o que você achou e valeu!